E a segunda pergunta que eles fazem é: se eles há permitido isto? Ele tem permissão para fazer isso? Os teus segredos com Deus produzirão perguntas que jamais serão respondidas na cabeça dos teus inimigos. Vou repetir. Os teus segredos com Deus, a permissão que você tem dele, será uma pergunta que jamais será respondida pelos teus lábios, mas será respondida, ou serão respondidas as perguntas pelas tuas obras. Continua, avante, toma a tua cruz. Aleluia. Oh, pastor, como disse o irmão, disse, pastor, eu tenho agora uma nova ideia sobre levar a cruz. Ah, meu Deus, quando eu pensava assim, tomar a cruz, eu imaginava esse camarada que você desenhou aí, né? Ah, com a língua para fora, sofrendo. E aí, Jesus coloca tomar a cruz, construir a torre, preparar todas as coisas que você necessita, toda a matéria-prima, todo o material, tudo que você precisa, e chegar até o final, aleluia, glorificar o seu nome, e que as pessoas possam dizer: este amou a Deus. Porque algumas pessoas dizem: eu não vou construir, porque o anticristo está aí às portas, Jesus está voltando, eu não vou fazer isso, porque Jesus está às portas, o arrebatamento às portas, eu não vou fazer isso. E o outro diz: eu farei, vou construir. E você pergunta por quê? Pois se antes que o anticristo entre nesta casa que eu construí, antes que ele a profane, ele vai dizer com sua boca quanto amava Eliúde a este Deus dela, quanto amava a Esther, quanto Esther amava a obra de Deus, quanto Flori amava a obra de Deus, quanto Carlos Renato amava a obra de Deus, quanto Paulo César amava a obra de Deus, quanto Emiliane Wagner amava a obra de Deus, quanto Wellington amava a obra de Deus, quanto Vanilda amava a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificamos o teu nome nesta manhã, porque as pessoas que estão vendo a construção desta muralha, desta torre, eles vão acabar reconhecendo que você tem permissão. Antes de Neemias sair e vir, ele falou com o rei: eu quero duas coisas importantes. São duas cartas. A primeira carta é a carta para que eu passe na fronteira e que os soldados que estejam na fronteira me deixem passar para que eu chegue até o meu objetivo. É a permissão. Eu quero uma carta sua, rei. E o rei assinou e carimbou. Aí está a carta. A segunda coisa que eu quero, Deus, é que o Senhor me dê uma carta autorizando que aqueles que guardam a madeira, que naquele tempo era dinheiro, era provisão, era matéria-prima, eu quero a carta. E nessa carta que ele me dê a madeira e tudo aquilo que eu preciso nesta área para que eu possa terminar a muralha. Bendito seja o nome do Senhor. Duas cartas. E agora eu declaro diante de Deus que hoje você entre na presença de Deus. Que antes de você construir a sua torre, você possa ter de Deus essas duas cartas. A carta da permissão para que você ultrapasse as regiões celestes, triunfe sobre os principados e potestades, e você possa ter liberdade para edificar com esta carta que já foi te dada, assinada pelo provedor Jeová Jiré de todas as coisas, todas as suas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus comigo nesta manhã. Que ele seja glorificado e que as regiões celestiais sintam que você está hoje ligado a ele, entendendo o que ele está falando. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Não me siga sem ter um propósito. Não me siga se você não tem um destino a esta cruz. Logo, a nossa construção no edifício do corpo de Cristo é a nossa cruz para aqueles que ministram. Aqueles que pregam o evangelho, a sua cruz é pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Aqueles que cuidam da sua casa, a sua cruz é construir, edificar a sua casa. Como a mulher sábia edifica a sua casa. Oh, eu sinto a glória de Deus.
Eu sinto a tua presença. Então todos nós estamos envolvidos de uma forma tal que, ao levar a cruz, como eu disse, não é colocar um madeiro nas costas, sair arrastando, e sim cumprir o fim, o objetivo, o destino final do seu plano, chegar até lá, inaugurar a torre, chegar até o final dessa batalha. Talvez você esteja cuidando de uma pessoa enferma, e você olha assim e diz: Deus, até quando isso vai acontecer? E Deus olha para você: a tua torre não está terminada, minha serva. A minha torre, eu quero completa. Meu servo, a tua torre não está terminada. E você diz: Deus, até quando terei esse Sambalate, terei este Tobias me perturbando? Ele diz assim: até que você termine a torre. Enquanto você não levar a cruz até o final. Até que você termine a torre e chegue até o final, isso aí vai continuar acontecendo. As perguntas duvidosas virão. A crítica virá. As críticas virão dos outros que estão do lado de fora. Mas eles estão do lado de fora. Eles não estão dentro da cidade. Eles não são dignos da sua torre. Eles não são dignos da sua cidade. Eles não serão dignos da sua coroa. Eles não são dignos dos prêmios. Porque Deus não paga salário. Deus premia. Deus não paga salário. Deus concede prêmios. Os salários vocês podem receber durante a construção, mas o prêmio virá no final, porque Deus paga no final. O tempo da escravidão no Egito foi pago no final. Deus é fiel, justo e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Então não reclame. A terceira pergunta que eles fizeram foi: voltarão a oferecer sacrifícios? É o que eles estão perguntando agora. Nessa situação que nós estamos vivendo no mundo, o diabo está trabalhando por trás disso. Não pense que os ateus, que os incrédulos, os que detestam as igrejas, as congregações, não pense que eles não estão alegres, não estão trabalhando para que isso perdure, para que isso continue. Por quê? Porque estão do lado de fora. Nós estamos construindo a torre, o edifício, a igreja, a coluna, a firmeza da verdade. Em Efésios, capítulo 2, verso 20 e 21, diz que as três fases, o edifício, o templo e a morada. Nós estamos nessa caminhada entre o edifício e a morada. Para alguns, ainda é só um edifício. Para outros, é só um templo. Para outros, já é morada de Deus. Essas três qualificações, essas três características, essas três condições, estamos vivendo na nossa torre. Construindo a nossa torre, levando a cruz, porque no mesmo texto que ele fala de levar a cruz, ele entra com essa história da torre, ele entra com a história da guerra, da qual eu não quero falar agora, seria para outra ocasião. Então ele pergunta, a terceira pergunta: voltarão a oferecer sacrifícios?